Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Márcio, da Igreja Evangélica Pentecostal Propriedade Exclusiva de Deus. Amém? A glória de Deus, eu sou o pastor presidente desta obra. E eu tive meditando na palavra nesta manhã e eu senti no coração de compartilhar com os meus irmãos. Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 43, diz assim, o título é A Estratégia de Satanás. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ordenada ou ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, e entrando habitar ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Meus amados, Deus aqui, Ele tem alguns pontos aqui que o Espírito de Deus tratou no meu coração. É interessante que a Bíblia está falando aqui de um espírito. Um espírito, quando ele entra numa pessoa, ele causa coisas terríveis. Ele mata, ele destrói, ele bota na cadeia, ele estrupa. Tudo aquilo que desagradar ao coração do Senhor, ele faz. Ele traz contenda, fofoca, tudo aquilo que é o contrário, o reino de Deus, que está lá escrito em Romanos 14, versículo de número 17, que o reino de Deus, olha o que Deus fala no meu coração aqui, ó. Ele não é constituído nem por comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito. O que é que eu entendo? Se você hoje, nesta manhã, aleluia, está passando um momento difícil, se você não está encontrando paz, então aprenda uma coisa. O Espírito de Deus, ele não está agindo no teu lar, na tua casa e nem na tua vida. Porque o reino de Deus, ele é constituído por paz. Primeiro provérbio, paz. Se não tem paz, busque a paz, lute pela paz. Amém? Justiça e alegria no Espírito. Busque ser justo. E alegria no Espírito é você ouvir a palavra, receber a palavra e deixá-la descer ao teu coração. Amém? Vamos lá, vamos voltar lá para Mateus capítulo de número 12. A Bíblia fala que aquele espírito, ele sai daquela vida, ou seja, aquela pessoa ela é liberta, aquela pessoa ela fazia o mal, ela não vai mais fazer o mal, aquela pessoa se prostituía, aquela pessoa matava, ela roubava, aquela pessoa ela era desobediente. A partir do momento que aquele espírito sai, aquela pessoa se torna uma pessoa boa, passiva, e os frutos do espírito começam a ser introduzidos na vida daquela pessoa. Mas a Bíblia diz que aquele espírito ele sai, e aquele espírito ele vai vagar, e ele vaga, e ele procura uma outra morada, e ele não encontra uma porta aberta. É o que nós acabamos de aprender aqui, porque as portas estão fechadas. Outro ponto que eu aprendo, que nós temos que fechar todas as portas, fechar todas as brechas. Se tem alguma brecha que está aberta, lute, feche essa brecha, não aceite, não permita que o diabo ele venha entrar, porque a Bíblia diz lá em João 10,10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos um adversário, e a Bíblia diz que ele está ao derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, mas a Bíblia diz lá em Salmo 34, versículo de número 7, que o anjo que vem da parte de Deus, ele acampa ao redor daquele que o teme, guarda e o livra de todo mal. Alabre que Deus venha te abençoar, que esse anjo venha estar na tua casa, no teu trabalho, que esse anjo venha te acompanhar, que esse anjo venha estar sempre contigo, que esse anjo venha estar sempre te abençoando, te guardando e te livrando de todo mal, que nós aprendemos quando nós lemos lá em Salmo de número 34, versículo de número 7. Mas voltando para Mateus capítulo de número 12, a Bíblia diz que aquele espírito ele volta, só que ele não volta só. Ele volta, e a Bíblia está nos ensinando que ele traz mais 7 espíritos, ou seja, ele traz mais 7 demônios, e ele entra dentro daquela casa, e ele entra com aqueles 7, ou seja, se torna 8.
E a Bíblia nos ensina que o estado daquela casa vai se tornar pior do que aquela era antes. Por quê? Porque ele trouxe mais 7 espíritos mais baderneiros do que ele. Ele trouxe mais 7 espíritos mais cruéis do que ele, ou seja, o estado daquela pessoa se torna muito pior. Mas o que chama a minha atenção não é isso. O que chama a minha atenção é que o reino da treva, na hora que é para destruir um lar, uma casa, uma família, ele se reúne, ele faz amizade, porque aquele espírito, para trazer os 7, ele teve que fazer amizade. Aleluia. E a Bíblia nos ensina que o reino dividido, ele não vai subsistir. Então temos que aprender uma coisa: a tua casa, se ela não andar com um pensamento só, com uma atitude só, se a família, o casal não tiver o mesmo pensamento, tomar as decisões junto, conversando, orando, pedindo orientação de Deus para que Deus venha trabalhar, vai ser destruído o teu lar. Então para isso você precisa lutar. Não vai para a esquerda, outro para a direita, não vai dar certo, não vai conseguir nunca. Você vê que hoje muitos casais estão sendo destruídos por isso. O marido quer ir para a direita, a esposa quer ir para a esquerda, e a Bíblia diz que esse reino não vai sobreexistir, ou seja, vai ser destruído. Então nós temos uma arma poderosa, eu estou sentindo a glória de Deus na minha vida. Nós temos uma arma poderosa, e essa arma é a união, aleluia, é a comunhão, é a obediência, ou seja, você, precisa obedecer, você precisa andar na direção do Espírito de Deus, você precisa ouvir o conselho da esposa, a esposa do esposo, a família sempre em união, para que as coisas venham fluir. A Bíblia nos ensina lá em Salmo de número 133, versículo de número 1, oh, com tom bom e suave é que os irmãos andem em união. Se tiver união, tem vitória, tem portas abertas. Se tiver união, aleluia, o adversário não vai prevalecer, porque quando ele vê aquela porta tá fechada, vai ter união, vai ter, aleluia, vai ter comunhão, vai ter obediência, vai ter reconhecimento, amém? Graças a Deus. E a Bíblia diz, vamos voltar lá para Mateus, capítulo de número 12, a Bíblia diz que ele vem e ele traz mais 7. Sabe o que eu aprendo? Uma amizade. Aí você entende, a pombagira, mais o Zé Pilintra, o Tranca-Rua e Chucaveira, eles são reinos das trevas, ou seja, são demônios, que agem de diversas formas. E a gente entende que geralmente quando você vê que acontece uma desgraça, matar uma mulher, um homem, uma pessoa era drogada, ou era bêbado, ou era cachaceiro, ou seja, os espíritos estão se degladiando, estão se destruindo, ou seja, eles não são amigos. Mas quando é na hora de destruir o lar, da casa, de uma família, eles se reúnem. A Bíblia diz que eles fazem amizade, porque a Bíblia diz que ele conseguiu trazer mais 7. Então nós temos que vigiar, porque nós temos um adversário. A Bíblia diz que ele é astuto, ele é sábio, ele é arma cilada. E nós precisamos vigiar para que ele não venha entrar no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, para que ele não venha destruir. João 10:10, a Bíblia diz que, a parte A diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas na parte B, a Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então recebe vida, aleluia, na tua casa, recebe vida no teu casamento, recebe vida aí no teu trabalho, na tua vida espiritual, aonde você andar, vida e abundância. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta. Salmo 20, versículo de número 7, a Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns levantam e caem, aleluia, mas nós ficaremos de pé. Então você vai ficar de pé, a tua casa vai ficar de pé, teu casamento vai ficar de pé, teu ministério vai prosperar, você vai crescer, a tua família é um projeto de Deus, vai dar certo, vai conseguir. A Bíblia nos ensina que as portas dos infernos não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Quando Pedro recebeu aquela profecia, quando ele recebeu, aleluia, aquela palavra lá em Mateus, capítulo de número 16, é interessante, se você for ler a história, naquela época, naquela região, tinha várias portas de outros deuses, tinha o Deus Panda e outros deuses que tinham lá, que eles operavam. Então as pessoas, quando iam para aquela comunidade, elas escolhiam, o Deus que eles iriam adorar, e tinha vários deuses, até César tinha sua estátua, aquele negócio todo. Mas é interessante que quando Jesus, ele reuniu seus discípulos, ele brandou e ele disse que as portas dos infernos não iriam prevalecer contra a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. É interessante que todos aqueles templos lá foram destruídos, mas eu e você continuamos de pé.
fé. Jesus começou com 12 discípulos ali que lutaram, sobreviveram. Hoje nós somos mais de 3 milhões de discípulos. Significa que as portas dos infernos não prevaleceu contra a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra teu casamento, contra os teus negócios. Não vai, porque nós temos um Deus que a Bíblia diz que operando ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, amém? Essa foi a palavra que Deus botou no meu coração nesta manhã. Estive meditando, foi tremendo, gostei muito. Eu aprendo uma coisa aqui, eu tenho que vigiar com as minhas amizades. Também tenho que fazer amizade com pessoas que queiram verdadeiramente me ajudar, pessoas que querem orar comigo, porque tem pessoas que se aproximam de nós, irmãos, infelizmente, né, chega na tua casa, bate na tua porta, palavras que não provém de Deus, conversa, geralmente muitos vão só para fofocar, para mentir, para enganar, para cobiçar aquilo que tu tem. Então nós temos que vigiar, né? Vigiar com as pessoas a qual vão entrar na nossa casa e vão nos aconselhar. Lá em Salmos número 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto à ribeira, a qual dá o seu fruto na estação própria. Coisas, folhas não caem, e tudo que fizer vai prosperar. Ou seja, nós temos que vigiar com as nossas amizades, vigiar com aqueles que vão bater na nossa porta, vigiar com os conselhos. O nosso Deus é um Deus conselheiro. Desde o passado que o nosso Deus, ele ouve o conselho, ele ouviu o conselho de Moisés. Deus, quando levantou o profeta Isaías, ele profetizou que um filho nos nasceu, um principado estava sobre os seus lombos, seu nome seria Conselheiro. Então significa que ele é um conselheiro, ele ouve o conselho, ele dá conselho, amém? Então nós temos que ouvir, temos que dar conselho, mas vigiar com quem vai bater na nossa porta, com quem vai entrar na nossa casa, para que eu e você não venha ser afligido por Satanás. Entenda, anda em união, se una com seu esposo, com seus filhos, obedeça ao seu pastor, ande em comunhão com as pessoas que são de Deus, vigie verdadeiramente quem é de Deus e quem não é, vigia quem é fariseu, vigia quem é os falsos profetas, vigia com aqueles, aleluia, que só traz palavras. Aí eu aprendo uma coisa quando eu leio uma Bíblia: toda profecia tem que ter uma base bíblica. Esse negócio, Deus está me mostrando, Deus manda de... Peraí, vamos acabar com isso. Tem muita palhaçada no meio do cristianismo. Toda profecia, ela tem que ter uma base bíblica. E hoje você está aí lutando. Quanto tempo você não vem lutando pelo teu casamento, pela tua casa, pela tua família? E se levanta um profeta que para mim não vem da parte de Deus, para mim é do diabo. Diz: olha, se não vigiar, o teu lar vai ser destruído, está repreendido. A Bíblia diz que tu e a tua família vai servir a Deus, então não vai ser destruído. Esse negócio de profeta entrar na tua casa e tá dizendo: eu estou vendo demônio, o demônio está no inferno, irmão. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor e guarda e livra do mal. Então quem te guarda é Jeová Rafa, hein? Recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, que Deus te abençoe. Cuidado com as profecias, analise, vê se tem base bíblica. Se não tiver base bíblica, a gente sabe que é do coração do homem, não vem da parte de Deus. Você imagina que hoje é profecia de tudo quanto é jeito. Há quanto tempo você não recebe uma profecia e a bênção não bate na tua porta? Há quanto tempo você não vem lutando para que você venha ser uma pessoa bem sucedida financeiramente? Esse negócio de campanha de prosperidade, teologia de prosperidade, tudo isso é maligno, não vem da parte de Deus. Quer ser uma pessoa próspera, quer crescer, quer ser uma pessoa abençoada? Seja fiel dizimista e a bênção vai bater na tua porta, aleluia, porque a tua fidelidade vai te ajudar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Eu fico feliz, essa foi a palavra que Deus botou no meu coração nessa manhã, né? Que Deus venha te abençoar, a tua casa, a tua família. Continue, conte com as minhas orações, não só a minha, mas de toda a minha família, né? E todas as vezes que eu estiver aqui nesse lugarzinho, esse lugar aqui é um lugar de oração, que Deus falar algo forte ao meu coração, eu vou procurar passar para meus irmãos conforme o Espírito de Deus ministrar no meu coração, amém? Que Deus vos abençoe. Pastor Márcio e família, amém.